Como é que a gente pode começar esse jogo novamente? Quer dizer, sob novas regras e pegando esse gancho de que hoje a política passa a ser paroquial, fingindo que é uma defesa do municipalismo, mas não, é de preservação de oligarquias, de interesses pessoais e essa perda do interesse nacional. Mas para focar na seguinte questão, como sair dessa? Nós caímos numa armadilha. Aqueles que dominam em 4 anos cerca de 200 milhões de reais, e alguns dominam mais do que isso, eles vão entregar isso de volta a quem de direito, ou seja, ao executivo? Ô Vila, eu vou te responder, mas você fez a pergunta para o Carlos, como se chamaria esse presidencialismo? O Zé Álvaro Moisés trouxe aqui, e você lembrou o Abranches, do presidencialismo de coalizão. Eu estou aqui há um tempo escrevendo um livro que está devagar por conta dos outros compromissos docentes, mas a gente tem o presidencialismo de coalizão. O Fernando Henrique escreve um livro chamado A Miséria da Política e diz que o mensalão foi o presidencialismo de cooptação. Eu escrevi um artiguinho pequenininho, uma análise para o Estadão, e chamei o governo Bolsonaro de presidencialismo de confrontação, porque confrontar é o DNA dele. Está agora sendo julgado por isso, entre outras coisas. E eu fiquei pensando um tempo, né, como chamaria isso, né? O Carlos falou congressual, mas eu pensei num presidencialismo de submissão, porque de fato, né, me parece que o executivo está submisso a esse Congresso. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar esses presidencialismos, né? E você que é um historiador e que vai vendo aí o processo, né, a história em curso, para a gente depois pensar e quem sabe até escrever alguma coisa junto sobre isso. Como sair disso, né, Vila? Quer dizer, 200 milhões, né, para poder... E aí o Carlos traz um dado assim, quer dizer, que renovação que se pode esperar? Dias atrás eu estava falando sobre os 20 anos do mensalão, estava relendo o teu livro, e aí um rapaz pergunta no chat lá, mas essas emendas secretas, PIX, não é o mensalão legalizado? Não é? Então foi uma provocação que a pessoa fez enquanto estava lá. Como sair disso? Como usar a ideia do farol alto? Porque essa noção paroquial de fazer uma política voltada para a sua região, para o seu município, não deixa de ser importante, mas não existe projeto. E é pior do que isso para mim, porque é o seguinte... O Zé Álvaro, né, e eu li o que ele escreveu sobre a qualidade da democracia, o que ele faz, os projetos que ele coordena, né? Quer dizer, que democracia que a gente tem hoje um Congresso preocupado em produzir lacração, meme e selfie? Não é? O que você tem de discussão substancial sobre a sociedade brasileira? Quer dizer, o Zé Álvaro fala de um Brasil desigual, um Brasil que tem brasileiros que não têm esgotamento sanitário e água potável no século XXI. Tem regiões do Brasil que remontam ao século XVI ou XVII, em termos de qualidade de vida, né? Então, se eu soubesse te responder, sinceramente, Vila, como sair disso, eu poderia falar para você, olha, a gente precisa de uma reforma política. Quem que quer reformar a casa que está morando, vivendo bem, comendo bem e vai ter que respirar poeira ou ter que mexer nos móveis? Ninguém. Ninguém. A gente está numa quadra histórica de uma dificuldade enorme, porque a qualidade da democracia, a especialidade do Zé Álvaro, ela está indo de mal a pior. Né? Não tinha aquela história de que você acha que esse Congresso é ruim? Espera o próximo? Não é isso? Imagina o que seria o próximo. Imagina. Então, vamos vendo isso aí e a situação que nós nos encontramos. Se eu tivesse como resolver essa equação, eu te daria aqui. Mas eu acho que a sociedade tem que cobrar. O Zé Álvaro deu uma pista, os intelectuais, os juristas, têm que debater, têm que discutir. Mas a gente está numa sociedade hiperconectada em que a interação via rede social tem sido muito mais importante do que discussões, do que temas que mobilizem. Não tem a ver com a sua pergunta, mas eu acho que tem um paralelismo. A gente teve um Fernando Henrique que tem uma marca do governo dele, controlou a hiperinflação, Plano Real, o Carlos lembrou. O Lula tem uma marca, o Lula 1 e o Lula 2. Qual é a marca do Lula? Ele diminuiu a extrema pobreza, aumentou a classe média, programas sociais que inclusive foram coadunados do PSDB, mas que virou um Bolsa Família, lembrou o Carlos também. Qual a marca desse governo, desse Lula 3? O que ele disse no começo do ano que 2025 era ano de entrega. O que entregou? Aí a pergunta é, se o governo tem isso, o que o Congresso que está empoderado, hipertrofiado, está entregando
de substantivo para o Brasil. Quais são as discussões? Quem é o orador que vai assumir a tribuna e fala alguma coisa e alguém escuta? Fala sobre o quê? Fala para quem? Fala do quê? Vai fazer selfie com influencer? Então, assim, eu não sei te dizer como sair disso, eu só sei que a gente precisaria pensar, de fato, uma reforma política, mas eu não vejo nenhuma possibilidade desse Congresso discutir um tema tão relevante quanto esse, e aí eu deixo para o Zé Álvaro ver se ele tem a chave explicativa, porque eu não a tenho. Professor Moisés, justamente, eu sei que não é entregar essa bomba, esse abacaxi para o professor, mas tem uma foto de, acho que cerca de 2, 3 anos, do plenário da Câmara dos Deputados, tinha um orador falando justamente o que o Prano estava dizendo para ninguém. E muitos deputados, cada um falando para o celular, para a sua bolha. Todos, eram cerca de 1,5 dúzia, falando com muito entusiasmo, e o orador falando para ninguém, na prática. Isso, quer dizer, hoje o parlamento fala com quem e para quem? Quer dizer, que democracia é essa? Então, esse é um ponto importante, que, aliás, retoma uma coisa que o Rodrigo falou. O Congresso tem muito poder, está empoderado, mas qual é o seu projeto? Está sem projeto. Então, eu queria colocar a discussão num outro plano, que é o seguinte, Vila. Eu acho que nós estamos chegando a um ponto em que a sociedade brasileira tem que enfrentar os dilemas do sistema político de uma maneira global. Veja bem, o presidencialismo de coalizão colapsou completamente. Não tem mais aquela situação em que o governo tem uma série de prerrogativas para distribuir e negocia, e como aconteceu durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com o PFL da época, houve uma grande negociação. Em algumas coisas eles concordavam, em outras eles discordavam, mas tinha um projeto de país. O Plano Real, de alguma maneira, sintetizava isso, mas era mais do que isso. Então, isso nós não temos mais. E veja uma coisa, Vila. Quando você olha mais profundamente o sistema presidencialista brasileiro, ele é um sistema de crise. Se a gente voltar para lá atrás, você tem suicídio de Getúlio, renúncia do Jânio, deposição do Jango, e assim vai sucessivamente. Durante o governo militar havia aparentemente uma paz entre eles, hierárquica, mas havia luta. E agora, mais recentemente, nos últimos 35 anos da democracia brasileira, nós tivemos 2 impeachments de presidentes eleitos democraticamente. Eu não quero entrar no mérito se foram bons ou maus presidentes, mas eles foram eleitos democraticamente e não conseguiram chegar ao fim do seu mandato. Então, o presidencialismo tem 2 saídas quando tem crise. Ou você tem que esperar chegar até o fim do mandato, ou então você tem que provocar um impeachment. Agora, o impeachment traumatiza a sociedade, divide os partidos políticos, retira digamos assim, da agenda nacional o projeto de como melhorar a economia, porque fica inteiramente voltado para o problema produzido pelos impeachment, pelos processos de impeachment. Então, eu acho que nós temos que encarar o fato de que nós precisamos repensar o presidencialismo de uma maneira global. E eu acho que chegou a hora, como o Congresso vem cobrando espaço, porque no presidencialismo de coalizão não tinha espaço, ficava muito dependente do presidente e do governo, como nós estamos numa situação dessa transição que não foi discutida com o país, mas que está efetivamente acontecendo, eu acho que chegou a hora de pensar numa mudança do presidencialismo. Eu, pessoalmente, defendo a tese do semipresidencialismo, em que você faz uma divisão entre as funções do chefe de Estado, que é o presidente, e do chefe do governo, que é o primeiro-ministro. Alguém pode perguntar, mas em que medida isto vai resolver os problemas? Eu queria chamar a atenção para o seguinte: você não pode cobrar responsabilidade dos partidos quando você tem a fragmentação que nós temos hoje, em que, na verdade, nenhum deles assume um projeto perante o país. Porque não apenas não tem suficiente força para isso, como não quer isso. Agora, num sistema em que o primeiro-ministro é eleito pela maioria, para o primeiro-ministro ser eleito e o partido ao qual ele está subordinado poder ter apoio, ele precisa apresentar um projeto para a nação. E é a partir daí que no debate no Congresso,
não é? Se elege, digamos, constitui um governo com características que respondem aos anseios do país e, ao mesmo tempo, a um projeto que faz sentido, que organiza um grande partido mais forte, organiza alguns partidos que têm maior identidade e a relação com os eleitores se torna uma relação mais robusta. Eu acho que nós precisamos pensar nessa mudança. Há um inconveniente no que eu estou dizendo, é que às vezes essa mudança parece proposta por segmentos conservadores que, na verdade, têm uma outra ideia sobre o funcionamento desse sistema. Mas eu acho que nós deveríamos encarar o fato de que, dado digamos assim, os aspectos negativos que ocorreram com o presidencialismo de coalizão e com as dificuldades que ele tem para sair da crise, chegou a hora de enfrentar esse problema, com todas as dificuldades que isso possa ter. Mudança vai ser difícil, acho que o Rodrigo chamava atenção para isso com razão. Mudança é difícil, mas como nós sabemos, na história da humanidade, e você conhece isso muito bem, na história da América Latina, do Brasil, mudanças ocorrem quando movimentos são propostos e, de alguma maneira, se dirigem a problemas reais da sociedade, de tal modo que mobiliza a sociedade. Eu acho que nós precisamos mobilizar o Brasil para repensar o sistema político brasileiro. Carlos Melo, pegando justamente o que o professor Moisés está nos apresentando, como repensar o sistema político, né? Lembrando que nós temos um Congresso Nacional em que fala para bolhas e o nível de debate ou é zero, ou quando tem algum debate é muito pobre, muito pobre. Eu, sem exagero, Carlos Melo, eu acho que é dos que eu vi presencialmente, que acompanhou, que estudei, eu acho que é o pior congresso que eu já vi, sem exagero. Se não é o pior, é um dos piores, em termos de qualidade. Então, a questão que eu coloco para você, pegando o gancho do professor Moisés, é essa. Ele apontou uma possibilidade de saída que seria o semipresidencialismo, ou modelo francês ou português, que tem algumas pequenas diferenças, mas em síntese seria o semipresidencialismo, que dá autoridade, para lembrar quem nos acompanha, o governo, a responsabilidade para o legislativo e ao presidente eleito diretamente, vale lembrar, né? Responsabilidades relações exteriores, forças armadas, e aí pensando França e Portugal, dá para se discutir. Se eu passo para você, essa seria uma possibilidade de saída? 2, é possível o Congresso discutir essa questão? Quem é que vai colocar isso na pauta política? Eu acho que essa é a questão, para obrigar o Congresso a enfrentar uma questão que é chave. Ou nós resolvemos essa crise eterna política que vivemos, ora mais caliente, ora não tão caliente, ou o país não enfrenta os grandes problemas nacionais, né? Bom, Vila, todos falaram e foram falas todas instigantes e chamam a atenção várias coisas. Então, me permita, antes de chegar nessas duas questões suas, passar por algumas delas. Qual o nome desse presidencialismo? Eu escrevi um artigo que o Globo publicou coincidentemente hoje, que eu chamo de o espectro do executivo impotente, da impotência do executivo. Digamos que poderia se chamar síndrome do presidencialismo impotente, porque é isso que nós temos, né? Absolutamente impotentes diante dessa situação. E aí as pessoas me perguntam, tá bom, como resolver? Como, né, você perguntou para o Prando, e o Prando tentou, mas é difícil a resposta, é difícil. O Prando foi, como só poderia ser, bastante sincero, bastante honesto. A resposta não é fácil. Se a gente pensar em modelos, se você colocar 50 cientistas políticos numa sala, talvez saia 2.800 modelos, porque todos nós temos vários, né? A questão é, qual que será possível de ser aprovado? Como forçar, como criar forças políticas, mobilização política, como você disse, para aprovar o que quer que seja? Seja o refortalecimento do presidencialismo, seja o semipresidencialismo, seja o parlamentarismo, como? Porque você tem uma situação que talvez seja uma armadilha que está posta para a gente desde a Constituinte, que é o Congresso Constituinte, que é quem joga o jogo fazendo as regras para ele mesmo jogar. É muito complicado. Então, quando se pensa, né, Sérgio Abranches tem
como sempre, desde 1988 discutido esse tema, é um artigo dele de 88 na revista Dados, sobre presidencialismo de coalizão, mas desde sempre discutindo, ultimamente ele tem dito que só uma eleição que colocasse uma ruptura, veja, ele está falando de eleição, ele está falando de democracia, não está falando nada diferente disso, colocasse uma ruptura, que o eleitor colocasse o que o Lavareda chama de uma eleição crítica, que conseguisse fazer a substituição desse quadro de parlamentares. Eu não acredito nisso. Não acredito porque nós temos uma sociedade desmobilizada, justificadamente ressentida, raivosa, baseada no senso comum, e que vai votar com raiva e que cai no conto de todos os demagogos que aparecem por aí, né? Dos formadores de opinião, dos influenciadores, enfim, é muito difícil que seja por aí, né? Podemos pensar numa outra coisa, um pacto político entre o executivo, entre o legislativo, o judiciário, entre as forças políticas, tá? Mas tem um grande problema, Vila. Onde está a liderança? Os países não têm mais liderança e, a bem da verdade, isso é um problema do mundo. A política sofre uma grande crise de liderança. Se você for olhar para o mundo dos anos 80 e 90, a liderança política mundial é absolutamente diferente em termos qualitativos do que você tem hoje. Formar esse pacto é difícil. A outra possibilidade é deixar o sistema ruir por si próprio, piorar para vir a melhorar. Isso terá dor. E sabe-se lá quais são as consequências disso. Então, Rodrigo tem razão. Não tem muita saída por aí. O semipresidencialismo poderia ser uma saída? Poderia. Não é? Só que você tem um empate na política brasileira. Quem é a liderança que vai conduzir isso? Prando colocou agora há pouco, cadê o tribuno, o grande tribuno, o Mário Covas, falando sobre a crise, né, o choque de capitalismo, o doutor Ulisses falando sobre a democracia? Cadê o grande tribuno? Sumiu, desapareceu. Eu tenho dito, Vila, que não se fala mais em baixo clero no Congresso Nacional, porque não tem mais alto clero. Tudo se nivelou. Né? A frase de espera o próximo congresso que será pior é uma frase do doutor Ulisses. Perguntaram para ele, criticaram, e falou assim: espera o próximo que será pior. Talvez o doutor Ulisses não tivesse dimensão do quanto que essa escala cairia. Você tem razão, talvez esse seja o pior. E o problema, Vila, é que o fundo do poço é falso. Pode piorar mais ainda. Então, o que fazer? As pessoas dizem que eu sou pessimista. Você é pessimista. Talvez eu seja. Mas, desgraçadamente, o problema é que eu tenho acertado esse pessimismo. Não porque eu sou muito esperto, mas porque a situação é sempre muito sensível e vai piorando aos poucos. Bem, eu acho que a nossa saída, só para concluir, é fazer o que nós estamos fazendo agora, de uma forma muito mais ampla, que é conversar seriamente sobre isso e reconhecer que nós temos uma crise, ao invés de fazer de conta que o problema é só do governo de plantão. Porque você pode trocar o nome do presidente daqui a um ano e esses problemas permanecerão. Então não é uma questão de o grupo este ou aquele que esteja no governo, é uma questão de consciência do tamanho do problema que nós nos envolvemos. Carlos, justamente o professor Moisés quer fazer uma colocação sobre a questão que você destacou agora. Professor, vamos lá. Não, o que eu acho, Carlos, é que exatamente esse é o momento em que os intelectuais, os que podem elaborar as novas ideias, podem fazer propostas, têm que ter um desempenho, um protagonismo extraordinariamente importante. Quer dizer, não quer dizer que os intelectuais, ou que eventualmente a área jurídica vai se transformar em governo, mas quer dizer, eu acho que todos nós, de alguma maneira, precisamos fazer uma coisa que você acabou de dizer agora: reconhecer a crise, dar nome à crise e, de alguma maneira, desenhar que crise é essa e por que nós chegamos a esse ponto.
Isso é uma premissa, não é, para poder avançar. Mas depois disso é preciso elaborar novas ideias. E é claro que para elaborar novas ideias, a perspectiva comparativa, olhar o que os outros países fazem, olhar o que dá certo em outros, digamos, em outras experiências, é muito importante. Então, eu acho que nós temos, nesse momento, um papel extraordinariamente importante, que é, no caso da ciência política, que é quebrar um pouco essa ideia de que está tudo muito bem, como alguns colegas nossos tendem a dizer, está tudo muito bem, funciona. Não é? O presidencialismo de coalizão durante anos deu resultado que foram progressivamente levando até onde nós estamos. Então, desse ponto de vista, é preciso romper com essa perspectiva e inaugurar uma outra maneira de pensar os problemas. Não é? Eu concordo com observações que foram feitas, tanto por você como pelo Rodrigo, no sentido de que a mobilização da sociedade não é fácil. É muito difícil. Mas, como em outros exemplos históricos nós vimos acontecer, é preciso que uma ideia inicial comece a crescer, comece a se desenvolver e, de alguma maneira, apresente como possibilidade a mudança que é necessário fazer.